Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Andrei Salomão mais uma vez trazendo atualizações do processo da revisão da vida toda. Fiquei um tempinho afastado das redes sociais, esperando também um pouco amadurecer o entendimento na revisão da vida toda. Foram muitas mudanças em pouco tempo e assim entendi por bem não me precipitar para dar nenhum tipo de informação, porque sabia que teríamos muitas emoções até o fim do ano. Vou fazer um breve resumo aqui da situação de momento no processo da revisão da vida toda. Primeiramente, cabe relembrar que estamos em julgamento de embargo de declaração. Ora, no julgamento de embargo de declaração, não se deve entrar no mérito. Qual é o mérito? O aposentado tem ou não direito à revisão da vida toda? É possível incluir as contribuições anteriores a julho de 94 para fins de cálculo do valor da aposentadoria? Sim ou não? Sim, o STF já julgou essa questão. Isso já está pacificado. Então ninguém mais pode entrar nesse mérito. Infelizmente, o ministro Cristiano Zanin ultrapassou as barreiras que o embargo de declaração cria, que é o que? Justamente você invadir a barreira do mérito. Você não pode adentrar o mérito de uma decisão em sede de embargo de declaração. E o pior de tudo, ele além de avançar e tentar rediscutir o mérito, se o aposentado tem ou não direito à revisão da vida toda, ele ainda violou a decisão do ministro aposentado, que é o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Lewandowski, ele, quando proferiu sua decisão, entendeu que o aposentado tinha sim direito à revisão da vida toda e que a decisão lá do STJ, que foi a decisão que antecedeu e que levou essa questão toda para o STF, era uma decisão válida e que não havia qualquer irregularidade. Pois bem, o ministro Zanin simplesmente passou por cima desse entendimento do ministro Lewandowski e disse não houve a apreciação pelo STJ devida e diante disso eu entendo que tem que anular a decisão do STJ. Uma decisão teratológica. No jargão jurídico, teratológico significa uma decisão absurda, uma decisão louca, que é isso que aconteceu. Por que essa decisão se deu no plenário virtual? Né? Os ministros têm ali um prazo de 7, 10 dias para poder proferirem seus votos, lançarem seus votos, e depois do fim do julgamento se define qual é o resultado. O ministro Alexandre de Moraes, que assim a gente tem que fazer uma ressalva muito grande ao ministro, tem sido muito atacado por algumas questões partidárias envolvidas aí na sua atuação, em diversas ações, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente aqui tem que ser muito justo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem atuado com toda a cautela e seguindo estritamente o princípio da legalidade, respeitando o regimento do STF. O regimento do STF diz que o ministro que votou e ainda que venha se aposentar, o seu voto ele fica mantido, é como se tivesse congelado esse voto. Não pode mais ninguém alterar esse voto, essa é questão de segurança jurídica. Então, no momento que o ministro Lewandowski proferiu o seu voto ele é um voto que já está válido e que ninguém mais pode alterar esse voto. E o ministro Lewandowski foi muito claro, o aposentado tem direito à revisão da vida toda, tem direito. E não houve qualquer irregularidade no julgamento que ocorreu no STJ. Não pode agora o ministro Cristiano Zanin querer alterar esse voto do ministro Lewandowski. Isso chega a ser absurdo, chega a ser teratológico. É uma violação frontal do regimento do próprio STF. Como eu, que sou o ministro do STF, vou violar o próprio regimento do STF? Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, e aqui eu faço mais uma vez essa ressalva, com muita capacidade técnica, enxergando o óbvio, infelizmente tem que dizer isso, enxergando o óbvio, chamou a responsabilidade e disse, não, eu vou tirar esse processo do plenário virtual, porque está seguindo um caminho de ilegalidade flagrante, violação flagrante do regimento interno do STF. E o que foi que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele pediu destaque. Quando se pede destaque, o processo que estava em um plenário virtual, ele sai desse plenário virtual e vai para o plenário físico, plenário presencial. E aí você tem a possibilidade de debate da matéria, de discussão, uma discussão ampla da matéria. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez na prática? Ele está chamando a atenção para os ministros e até mesmo para o próprio Cristiano Zanin, que a decisão dele tem um erro grosseiro, que é violar o regimento interno do STF, que é passar por cima
da decisão do seu antecessor. E o regimento interno é claro, não pode ter alteração no entendimento do ministro que se aposentou, uma vez proferido seu voto. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Olha, se isso passasse do jeito que estava caminhando, com todas as venhas, o presidente do Tribunal do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou na íntegra o voto do ministro Cristiano Zanin, violando o regimento interno do STF. Com todas as venhas, o ministro Dias Toffoli também acompanhou na íntegra. Olha, estava caminhando para a violação frontal do regimento interno do STF. Então vamos fazer o seguinte, esquece o regimento interno. Para que regimento interno, então, do STF? Já que os ministros não precisam seguir o seu próprio regimento. É melhor rasgar esse regimento, né? Apagar esse regimento. Mas a gente tem que entender que nós estamos num regime de democracia, Estado democrático de direito. E nem mesmo os ministros do STF podem violar a Constituição e os seus próprios regimentos, suas próprias normas internas. E por isso o ministro Alexandre de Moraes merece sim a nossa ressalva, as nossas congratulações, porque ele está observando o devido processo legal. Está atento ao que está acontecendo. E não adianta querer dizer assim, mas ele está querendo favorecer A ou B, ele não está favorecendo ninguém. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente está cumprindo a lei, respeitando o regimento interno, uma norma interna do STF. É isso que ele está fazendo. Ele não está favorecendo ninguém. Não está favorecendo ninguém. Foi isso que aconteceu na prática. Agora, renova-se as esperanças para que, pelo menos essa questão da anulação do acórdão do STJ, que foi o que o ministro Cristiano Zanin proferiu em seu voto, que deveria anular o julgamento do STJ, retornar o processo, os autos, lá para o STJ, sabe o que aconteceria? Acabaria com a revisão da vida toda. Porque estamos falando de aposentados com mais de 60 anos de idade, alguns com mais de 70 anos de idade, alguns já com 80 anos de idade, aposentados com câncer, em estágio avançado, aposentados com poucos recursos financeiros, necessitando desse reajuste de sua aposentadoria para pagar as suas despesas básicas. E a gente está vendo essa discussão para tentar anular um julgamento, desrespeitando a posição do ministro que aposentou, o ministro Lewandowski. É inadmissível. Temos a esperança, a advocacia tem a esperança de que a justiça será feita e que pelo menos se reconheça o direito do aposentado, que já foi reconhecido, na verdade. O STF já reconheceu. No julgamento que ocorreu em dezembro de 2022. Há um ano atrás já foi reconhecido esse direito. Então, vamos agora resumir, feita essa introdução necessária, vamos agora resumir qual é a situação, o que está se discutindo na prática nesse embargo de declaração. Tirando esse desvio de foco do ministro Cristiano Zanin, que ele entrou numa seara que ele não deveria ter entrado, vamos aqui tratar exatamente do mérito desses embargos de declaração. O que está se discutindo nesse embargo de declaração? Na prática, esse embargo de declaração você vai poder dizer a partir de quando eu vou pagar os atrasados? A partir de quando o INSS será condenado a pagar os atrasados dos aposentados? Temos três teses. A tese do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo. Qual é a tese do ministro Alexandre de Moraes? É a mais benéfica para os aposentados. É a mais benéfica. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes entende que não há modulação de efeitos para fim de pagamentos atrasados da revisão da vida toda. Então, e o que é esse atrasado, André? Como é que paga esse atrasado? O que representa esse atrasado para os aposentados? É assim que você faz a conta. Do momento do ajuizamento da ação. Vamos imaginar que a ação foi ajuizada em março de 2020. Em março de 2020. Seu advogado entrou com a ação da revisão da vida toda. Qual é o valor que se paga em regra? Os últimos 5 anos. Então, esse aposentado receberia os atrasados de 2015, de março de 2015 para frente. Mais o tempo de duração do processo. Então, vamos dizer que esse processo da vida toda termine, não tenha mais nenhuma discussão, em dezembro de 2024. Em dezembro do próximo ano. O que vai acontecer? Vamos imaginar pela tese do ministro Alexandre de Moraes. Entrou em março de 2020 o aposentado com a ação. Ele vai receber os últimos 5 anos, né, de 2015, de março de 2015 até 2020, março de 2020, e mais o tempo de duração do processo. Então você vai imaginar 21, 22, 23 e 24. Então seriam 5 anos para trás e mais 4 anos para frente. Um total de
9 anos de retroativo, vamos dizer assim. Seria o direito. É a regra é essa. O que o STF está tentando fazer? O que o INSS, STF não, o que o INSS está tentando fazer? Modular os efeitos da decisão. Tirar essa regra geral, que é pagar os últimos 5 anos mais o tempo de duração do processo, e falar, modular no tempo, falar, não, STF, tem que pagar só a partir do julgamento do mérito em 2012. Tem que pagar a partir de 2015, 2016, enfim. Ele não quer pagar os últimos 5 anos. O INSS não quer pagar os últimos 5 anos. Alega que vai gerar uma despesa excessiva para os cofres do poder público, o que é uma inverdade, porque a revisão da vida toda, cabe ressaltar aqui, vários profissionais, especialistas já falaram a mesma coisa. É uma revisão de exceção. Se você pegar 100 casos da revisão da vida toda, uma média de 40% só terão direito a essa revisão. 40% a 30%. A maioria esmagadora dos aposentados não tem direito à revisão da vida toda. E até aqueles que têm direito à revisão da vida toda, alguns já morreram, outros estão na iminência de morrer. Por doença grave. Por doença grave. E muitos que têm direito também receberão valores ínfimos, parcelas pequenas, insignificantes para o poder público. Então dizer que vai causar um prejuízo é uma falácia. É uma mentira. Não é verdade. Não é verdade. Porque é um público muito restrito que tem direito a essa revisão. Muito restrito mesmo. São poucos aposentados que têm direito à revisão da vida toda. Mas então, essa é a tese do ministro Alexandre de Moraes, a mais favorável, paga os últimos 5 anos, mais o tempo de duração do processo. Qual é a outra tese? É a tese da ministra Rosa Weber, que antes de se aposentar, proferiu seus votos para justamente atender esse princípio que eu falei aqui da segurança jurídica. Ela não queria deixar essa insegurança simplesmente sair, ela que participou do julgamento do mérito em dezembro de 2022, se aposentar e deixar essa abertura. Não, ela falou, vou deixar meu voto aqui. E o voto dela está mantido e será inalterado. O novo ministro do STF, que será ainda empossado, o ministro Flávio Dino, que ocupa a cadeira da ministra Rosa Weber, que ocupará a cadeira da ministra Rosa Weber, não poderá entrar no julgamento do desembargo de declaração. Porque a ministra Rosa Weber já julgou, já se posicionou. Salvo se existir algum fato novo que não tenha sido levado ao conhecimento da ministra Rosa Weber, quando participou do julgamento, aí sim poderia acontecer excepcionalmente do ministro Flávio Dino ter que se posicionar pontualmente. Mas, em regra, ele não vai poder participar desse julgamento. E o que disse a ministra Rosa Weber? Qual foi o entendimento dela? Ela entende que tem que pagar os atrasados desde 17 de dezembro de 2019, que foi o dia da publicação do acórdão lá no STJ, que deu origem a essa revisão da vida toda, que deu origem a esse direito, que respaldou esse direito. Então, 17 de dezembro de 2019. É o melhor dos cenários? Não é o melhor dos cenários, porque, na minha opinião, no meu entendimento, eu comungo com o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Ora, o aposentado tem direito a receber normalmente, como qualquer processo. Ninguém está criando regra. Retroativo é assim que se paga. A Fazenda Pública já tem essa proteção da decadência, porque se você parar para analisar, tem aposentado aí que entrou com ação em 2015, em 2016. Tem processo que dura 15 anos. E a Fazenda Pública só é condenada a pagar os últimos 5 anos. Tem casos que o aposentado morre, não recebe. E a Fazenda Pública só é condenada a pagar os últimos 5 anos. É o prazo decadencial. Já é uma espécie de modulação aí dos efeitos de uma decisão, porque você só pode pagar os últimos 5 anos. Vamos dizer assim, de forma bem vulgar aqui. Já essa proteção da Fazenda Pública para pagar só os últimos 5 anos, às vezes ela tinha que pagar 10, 12 anos, você vai pagar 5. Então não é o melhor dos cenários, mas diante dessa intenção do INSS não pagar nada, se possível não pagaria nada, se pudesse não pagaria nada, não é o pior dos cenários. Pagaria desde dezembro de 2019. Então, quem ajuizou a sua ação, como aquele mesmo exemplo que eu dei, quem ajuizou em março de 2020, né, receberia os atrasados só até dezembro de 2019 e mais o tempo de duração do processo. Cortaria bastante aí o valor do retroativo. E vem a terceira tese, isso aí eu estou falando aqui em resumo, né? Existem mais detalhes nos votos, mas estou falando em resumo o que vai interessar para o aposentado. Porque no voto da ministra Rosa Weber,
Quem ajuizou antes dessa data teria direito, antes de 2019, teria direito a receber os últimos 5 anos. Estou falando aqui o resumo que vai atingir a maior parte dos aposentados. E nós temos aqui a possibilidade, a terceira tese, que é a tese do ministro Cristiano Zanin. Ele diz o seguinte, que só tem direito aos atrasados a partir de 13 de dezembro de 2022, que foi o dia da publicação da ata de julgamento do mérito no STF. 13 de dezembro de 2022. Aqui é o pior dos cenários. É o pior dos cenários porque você está cortando na raiz ali o direito do aposentado de receber os seus pagamentos atrasados. Então o prejuízo aqui vai ser gigantesco para o aposentado, que esperou, tem aposentado que já tem mais de 10 anos aguardando o julgamento desse processo, o julgamento final, não no STF. No STF vai completar, chegou desde 2020 que está tramitando esse processo no STF, então já tem no STJ uma tramitação, tem no juízo de primeiro grau também, segundo grau, então tem aposentado que está aguardando 12 anos pelo final desse processo. Aí ele aguarda 12 anos para a Suprema Corte dizer, olha, você só vai receber de 2022 para frente. Só de 2022 para frente. Olha, me perdoe, mas é uma falta de respeito com o aposentado. É uma falta de respeito com as partes envolvidas nos processos. Aquele que tem o seu direito. Ora, o STF podia dizer, não tem direito à revisão da vida toda. Agora, dizer que tem direito à revisão da vida toda e só querer pagar, condenar o INSS a pagar de 2022, de dezembro de 2022 para frente, é algo inacreditável. Não dá para acreditar numa situação dessa. Não dá para acreditar. Infelizmente, nós estamos percebendo que há um movimento no STF dos ministros votarem nessa tese de pagar apenas 2022 para frente. Existe uma corrente que está aderindo ali à tese da ministra Rosa Weber, como o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia. A ministra Rosa Weber tem a tese dela já plantada, né? E, seguindo o ministro Alexandre de Moraes, até então não temos nenhum ministro aderindo à tese do ministro Alexandre de Moraes, que é a tese mais favorável aos aposentados. Qual é a nossa expectativa? É que no julgamento presencial desses embargos de declaração, primeiro, de pronto, seja afastada essa possibilidade de anular o julgamento lá no STJ, porque seria a maior aberração dentro do STF. É a nossa expectativa. Existem advogados super qualificados que estarão atentos, né? As partes envolvidas, tem o IEPREV, tem o IBDP, o IEPREV e IBDP são amigos da corte, não são parte nesse processo, é bom que se diga isso, mas tem a parte do processo, representada ali pela doutora Gisele Kravichinchi, uma previdenciarista que dispensa comentários e que está à frente desse processo. Ela diria que é a grande protagonista desse processo da vida toda, que é parte, ela está acompanhando a demanda desde lá do início, no TRF. Então, na Justiça Federal, TRF, acompanha todas as etapas do processo. Então, é a parte do processo, né? A advogada da parte desse processo. Está atenta também para essa situação, mas quem vai definir são os ministros do STF. Então, nossa expectativa é que pelo menos prevaleça a tese aí, na pior das hipóteses, da ministra Rosa Weber, que não é nem o melhor cenário, mas também não é o pior cenário. Porque se prevalecer a tese do ministro Cristiano Zanin de pagar só a partir de 2022, será algo a se lamentar muito, porque é tirar na raiz, é tirar todo o direito do aposentado. Porque é aquela história, você ganha e não leva, você ganhou a ação, demorou tantos anos para lutar por um direito, reconheceu aquele direito, aí na hora do pagamento, que é a satisfação do direito, você só vai receber de 2022. E todo o tempo que eu entrei com a ação, e os 12 anos de processo de duração, esquece, nada disso será levado em conta. Então esse é o resumo. Estou aqui hoje mais despojado, já no primeiro dia do recesso do judiciário, recesso da advocacia também, mas estarei trabalhando internamente e acompanhando aí os próximos passos no STF. Previsão de julgamento desses embargos de declaração no plenário físico no STF. Na minha opinião, esse processo deve ser julgado, eu acho que a partir de março, né? O mês de janeiro todo de 2024 o STF estará em recesso. Existem alguns processos que já estão com pedido de pauta que são anteriores a esses pedidos da vida toda, então acredito que talvez em fevereiro não dê tempo de entrar na pauta. Deve ficar para março, abril, é a minha previsão. Só previsão, né? Só futurologia mesmo.
Não sei, seria uma probabilidade. Acredito que é a partir de março. E creio que não passa de junho aí para termos uma definição, porque esse processo não tem mais discussão. As discussões já estão se exaurindo. Né? Não deveríamos nem ter chegado até esse momento. Já era para ter terminado há muito tempo esse processo. Foram 2 julgamentos, um julgamento do mérito no plenário virtual, que o ministro Nunes Marques pediu destaque, e aí jogou o plenário físico. Chegou no plenário físico, vencemos novamente, 6-5 a maioria. Aí agora vai para os embargos de declaração. Os embargos de declaração, começa o julgamento, sai do plenário físico, do virtual vai agora para o físico. Então, estamos entrando na 4ª fase de julgamento desse processo. Né? Não tem mais o que se discutir, não há mais o que postergar aí, protelar o direito do aposentado. Esperemos que a justiça seja feita. Então, quero desejar para todos os aposentados um Feliz Natal, todos os aposentados, familiares dos aposentados, aposentadas, um Feliz Natal. E que 2024, aqui falando do ponto de vista profissional, seja um ano de vitória, de uma vitória definitiva nessa ação da revisão da vida toda. Eu acho que já chega de espera, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita ansiedade, principalmente, eu não estou falando aqui em nome da advocacia, eu estou falando em nome também dos aposentados, principalmente dos aposentados, que é quem vai ter direito à maior fatia desse ganho econômico. É aquele que vai ter a sua aposentadoria revisada, é aquele que vai receber um retroativo para poder pagar suas contas básicas. Não é para curtir, é para poder sobreviver, na maior parte dos casos. Então, eu quero desejar aqui um ano de 2024 de vitória. E que em 2024 a gente possa comemorar, dizer assim, acabou, não tem mais discussão. Mas que possamos comemorar, quem sabe, com a tese do ministro Alexandre de Moraes, pagar todo atrasado. Ou, na pior das hipóteses, que seja acolhida a tese da ministra Rosa Weber. Seria um bom presente, uma boa resposta do judiciário, não diria presente, porque não é favor nenhum, é só simplesmente justiça, que estamos falando aqui, é uma questão de justiça. Então seria uma boa resposta do judiciário a um direito que já foi assegurado pelo próprio judiciário e que precisa agora ser concretizado através do pagamento dos atrasados. E nada mais justo que se pague todo atrasado, ou na pior das hipóteses, que se pague desde 2019. Muita paz para todos e que tenhamos 2024 aí boas notícias em relação à revisão da vida toda. Um forte abraço e até a próxima.